Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Regina Celli com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo, 19 de maio, solenidade de Pentecostes. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican Media, Raimundo Lima, com a coordenação de Silvanei José e a assistência técnica de Bruno Orti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um bom domingo nesta solenidade de Pentecostes, em que celebramos a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento, pouco antes enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde o Santo Padre, dentro de instantes, assomará para conduzir a oração mariana. Uma significativa presença de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, dominado pelos guarda-chuvas, como podemos ver, em múltiplas cores, assim mostrando que o tempo não é dos melhores, não temos um dia de sol como os dias precedentes. Hoje o tempo é nublado e neste momento chove um pouco, um sereno praticamente. São 23 graus Celsius na Praça São Pedro e 65% de umidade relativa do ar. A previsão de chuva era de 60% no decorrer do dia e neste momento, como destacamos, temos um momento em que está serenando. Iniciou há pouco. Portanto, dentro de instantes, a oração do Regina Celli com o Santo Padre, o Papa Francisco, que há pouco concluiu a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, nesta solenidade de Pentecostes. Lembrando, a solenidade de Pentecostes celebra um acontecimento capital para a Igreja, a sua apresentação ao mundo, o nascimento oficial com o batismo no Espírito. Complemento da Páscoa, a vinda do Espírito Santo, que hoje celebramos sobre os discípulos, manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na atividade dos discípulos, início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Recordamos ainda que a solenidade de Pentecostes é celebrada após 50 dias da Páscoa. Nesta festa, recorda-se de fato o dom do Espírito Santo que dissipa a confusão de Babel. Com a morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus, os povos voltam a se entender com a mesma língua. Destacamos que o tempo pascal não termina com a solenidade da Ascensão, que celebramos no domingo passado, mas hoje termina com a solenidade de Pentecostes, portanto, o dia em que o Senhor envia o Espírito Santo sobre os discípulos. Este dom, vale ressaltar, os torna capaz de ir até os confins da terra para dar testemunho de Jesus. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, saudando os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhamos a locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, boa festa de Pentecostes, bom dia. Hoje, solenidade de Pentecostes, celebramos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. No Evangelho da liturgia, Jesus fala do Espírito Santo e diz que ele nos ensina tudo o que ouviu. Mas o que significa essa expressão? O que o Espírito Santo ouviu? Sobre o que ele nos fala? Com parole que esprimono sentimenti meravigliosi
fala-nos com palavras que expressam sentimentos maravilhosos, como a fé, a gratidão, a confiança, a misericórdia. Palavras que nos fazem conhecer uma relação bonita, luminosa, concreta, duradoura, como é o amor eterno de Deus. As palavras que o Pai e o Filho se falam. São palavras, precisamente as palavras transformadoras do amor que o Espírito Santo repete em nós e que é bom ouvirmos, porque elas fazem nascer e fazem crescer em nosso coração os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos. São palavras fecundas. Por isso, é importante que nos alimentemos delas todos os dias, lendo e meditando a palavra de Deus, palavras de Jesus inspiradas pelo Espírito, que muitas vezes digo, é bom ler uma passagem do Evangelho, ter um Evangelho de bolso, carregá-lo conosco, aproveitando os momentos favoráveis. O padre e poeta Clemente Rébora, falando de sua conversão, escreveu em seu diário: "E a palavra calou meus mexericos." A palavra de Deus silencia nossos mexericos superficiais e nos faz dizer palavras sérias, palavras bonitas, palavras alegres. A palavra calou meus mexericos. E é assim que ouvir a palavra de Deus silencia os mexericos. E é assim que damos espaço em nós para a voz do Espírito Santo. E depois, não nos esqueçamos na adoração e na oração, especialmente na oração simples e silenciosa, como é a adoração. E dizer entre nós palavras boas, palavras ao coração, para poder dizer aos outros, depois uns para os outros. E assim se vê que vem da voz do Consolador, do Espírito. Queridos irmãos, ler e meditar sobre o Evangelho, orar em silêncio, dizer boas palavras, não são coisas difíceis, não. Todos nós podemos fazer isso. É mais fácil do que insultar, enraivecer-se. Então nos perguntamos, que lugar essas palavras têm na minha vida? Como posso cultivá-las a fim de ouvir melhor o Espírito Santo e me tornar um eco dele para os outros? Que Maria, presente em Pentecostes, com os apóstolos, nos torne dóceis à voz do Espírito Santo. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaud eletare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus per eius genitricem Virgem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos a seguir a saudação do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo é aquele que cria a harmonia. A harmonia. E a cria a partir de realidades diferentes, por vezes, mesmo em conflitos, de forma conflitual. Hoje,
Festa de Pentecostes, peçamos ao Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, para que crie harmonia nos corações, harmonia nas famílias, harmonia na sociedade, harmonia no mundo inteiro. Que o Espírito faça crescer a comunhão e a fraternidade entre cristãos, entre os cristãos das diversas confissões. Conceda aos governantes a coragem de realizar gestos de diálogo que levem a acabar com as guerras. Guerras tantas hoje. Pensemos na Ucrânia. O meu pensamento dirige-se em particular para a cidade Kharkiv, que sofreu um ataque 2 dias atrás. Pensemos na Terra Santa, na Palestina, em Israel. Pensemos em todos os lugares onde há guerra. Que o Espírito Santo leve aos responsáveis das nações a abrir as portas de paz. Expresso minha gratidão pelo acolhimento e afeto dos habitantes de Verona ontem. Bravos os veroneses. Muito obrigado, obrigado. De modo particular, penso no cárcere de Verona, nos detentos que me testemunharam mais uma vez que por trás dos muros de um cárcere palpitam vida, humanidade e esperança. A todo o pessoal, funcionários da penitenciária, em particular a diretora, doutora Francesca Orien, meu efusivo agradecimento. Saúdo todos vocês, peregrinos de Roma e de diversas partes da Itália e do mundo. Em particular, saúdo os de Timor-Leste. Irei encontrá-los proximamente. Os da Letônia e do Uruguai, bem como a comunidade paraguaia de Roma, que festejam a Virgem de Cacupé e a Missão Católica Portuguesa de Lucerna. Saúdo os jovens da Imaculada. Saúdo as irmãs que estão ali, bravas. Saúdo os fiéis de Benevento, Porto Azzurro e Terratina, o Instituto Catarina de Santa Rosa de Roma. Desejo a todos vocês um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, os fiéis que respondem com uma aclamação: Viva ao Papa! Viva o Papa! O Santo Padre ressaltou inicialmente em suas saudações a visita pastoral de ontem em Verona, norte da Itália, onde teve encontros com sacerdotes, religiosos, jovens e crianças, e com os detentos da penitenciária de Montório. Santo Padre se deteve um pouco sobre esta visita ao cárcere, e também o Santo Padre presidiu o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão em Verona, e antes de retornar para o Vaticano, celebrou a missa no estádio Bentegode. O Santo Padre, na missa naquela ocasião, pediu o Espírito Santo, ressaltou que o Espírito Santo nos dá a coragem de viver como cristãos. Aos detentos, todos têm o direito à esperança, apesar dos erros ou fracassos. Ainda nas saudações, o Santo Padre, mais uma vez, ressaltando a sua saudação ao povo de Timor-Leste, ressaltando que em breve irá encontrá-lo, e ainda a saudação aos da Letônia, do Uruguai e à comunidade paraguaia de Roma, que festeja a Virgem de Cacupé. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez desejando um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.